Olá, sétimo ano. Vamos lá então para a correção das atividades. Eu estou aqui na página 288. Acompanhem comigo. Questão 1. Associe cada recurso utilizado durante as grandes navegações à sua descrição. Ok? Qual que é o astrolábio? Que instrumento é esse? É o instrumento que ajudava os navegadores a se orientarem utilizando como referência os astros. Mapa. O que é um mapa? É um recurso de representação gráfica em escala reduzida das superfícies a serem exploradas pelos navegadores. E o que é uma bússola? É um instrumento que apontava o norte, auxiliando os navegadores a se localizarem. Então, a ordem das letras é C, A, B. Questão 2. Qual foi a principal consequência das grandes navegações para os povos nativos da América? A principal consequência das grandes navegações para os povos nativos da América foi a conquista do continente pelos europeus, que mataram milhares de indígenas e impuseram sua cultura a diversos povos, colocando-os em uma posição de marginalidade nas sociedades americanas. Então, a consequência é qual? É que os europeus vieram aqui no continente americano, pegaram o continente para eles, ok? E nesse processo, eles mataram diversos dos povos nativos que tinham aqui, ok? Por meio de doenças, de guerras, ok? Então, a consequência é a dominação do continente americano pelos europeus através de um processo de dominação e de domínio cultural, ok? Questão 3. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Rotas, dominação e comércio. Frase A. As grandes navegações foram responsáveis pela criação de novas rotas marítimas e terrestres, facilitando a circulação de mercadorias. Frase B. O contato entre diferentes povos durante as grandes navegações permitiu o fortalecimento do comércio. Frase C. A chegada dos europeus à América teve como uma de suas consequências a dominação dos povos indígenas. Virando a página para a página 289. Como ficou a disposição das palavras aí no texto? A modernidade é um período histórico da Europa que teve início nos séculos XV e XVI e foi caracterizado por diversas transformações no modo de compreender o mundo. O sistema de governo em que o rei governa de modo vitalício e hereditário chama-se monarquia. Portugueses e espanhóis desenvolveram viagens de exploração marítimas, as grandes navegações, que tinham como objetivos encontrar riquezas e comercializar especiarias. No período moderno, a religião perdeu bastante espaço e a razão passou a ser usada para explicar o mundo. Ao promover a unificação política em Portugal, a dinastia de Avis consolidou o primeiro Estado moderno da Europa. Ok? Então, essa é a correção das atividades que eu havia pedido para vocês fazerem. E a nova atividade de vocês é essa do início do capítulo 2, que vai falar dos reinos e dos impérios da África, ok? Então, a história do continente africano é marcada pela diversidade de civilizações que nele se desenvolveram ao longo dos séculos. Essa diversidade se refletia nos diferentes modos de organização social, política, econômica e cultural. É disso, então, que vai tratar o capítulo, ok? E o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês pensem, antes da gente começar a discutir isso, nessas questões aqui da página 291, ok? Podem fazer pesquisa sobre o assunto se vocês acharem necessário,
Porém, não precisa ser muito extenso, ok? É apenas para responder essas 3 perguntas aqui, que vocês vão me enviar por e-mail, porque a gente vai estudar isso mais a fundo, ok? Então, é apenas para vocês pensarem antes da gente começar a estudar, ok? No assunto. Questão A. A fotografia retrata uma mesquita construída no continente africano. O que é uma mesquita? Você sabe por que há mesquitas no continente africano? Essa é a questão B. E a última, questão C. Como eram organizadas as civilizações da África antes da chegada dos europeus? Conte aos colegas o que você já sabe sobre esse assunto. Então, vocês vão precisar, se vocês não sabem o que é uma mesquita, o motivo pelos quais ela existem no continente africano e como eram organizadas as civilizações da África, se vocês não sabem nada disso, façam uma pequena pesquisa sobre o assunto, ok? Não precisa ser nada extenso, 2, 3 linhas para responder cada questão está ótimo, ok? Por quê? Porque já já nós vamos discutir mais isso na semana que vem, ok? Tchau, tchau!